Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Filosofia e o papo de hoje é A Carta ao Pai de Franz Kafka. E é com essa frase, gente, que o Franz Kafka dá início a uma das cartas mais, devastadoras e reveladoras da literatura. Pensa só, é uma tentativa de responder uma pergunta que parece simples, né? Mas que se desdobra numa análise de mais de 100 páginas sobre uma vida inteira de medo, de culpa e de um distanciamento enorme. Então, para a gente conseguir desvendar essa relação tão complexa, vamos seguir a jornada do Kafka em 6 passos, tá bom? Vamos começar com a pergunta que deu o pontapé inicial para tudo, depois mergulhar de cabeça na figura opressora que era o pai dele, ver os efeitos devastadores no filho, claro, analisar as tentativas desesperadas dele de fugir e aí tem uma virada genial na carta. E por fim, vamos ver como essa dor toda se transformou numa arte que, olha, fala com a gente até hoje. Olha que curioso. Essa carta foi escrita lá em 1919, mas ela nunca chegou ao seu destino. Foi, na verdade, uma tentativa desesperada do Kafka de explicar para o pai dele, o Hermann, o tamanho do abismo que existia entre eles. Não era para ser um ataque, sabe? Era mais um pedido de compreensão. É quase como se fosse uma autópsia de um relacionamento que já estava fraturado. Para a gente entender de onde vem esse medo todo do Kafka, primeiro a gente precisa entender quem era o pai dele. O Hermann Kafka é retratado ali como a própria encarnação da força, da autoridade, sabe? Do poder absoluto, um verdadeiro gigante. E não só fisicamente, não, em todos os aspectos da vida. E a chave para entender esse conflito todo, segundo o próprio Kafka, está justamente nas naturezas opostas dos dois. Ele se via como um Lowey, sabe? Herdando aquela sensibilidade toda da família da mãe. Já o pai era um verdadeiro Kafka, a personificação da força, da vitalidade. Para ele tudo mesmo começava nessa divisão. Tente imaginar um mundo onde só existe uma opinião correta, a do seu pai. Pois é, para o Kafka era exatamente assim que as coisas funcionavam. A palavra do Hermann não era só um ponto de vista, não. Era a lei. Qualquer pensamento diferente era visto como loucura. E o resultado disso? Bom, não existia diálogo. Era só obediência ou silêncio. E para mostrar como essa autoridade se manifestava no dia a dia, o Kafka usa memórias muito específicas e, muito dolorosas. O terror que ele sentiu ao ser deixado na varanda, de noite, sozinho. A vergonha do próprio corpo, se sentindo pequeno perto do pai na piscina. Cada história dessas é como uma pequena peça que, quando a gente junta, constrói um trauma psicológico gigantesco. Bem, o resultado de uma educação assim foi bem previsível e, claro, devastador. A confiança do jovem Franz foi completamente esmagada. E no lugar dela, o que entrou foi um sentimento constante, onipresente, de culpa e de inadequação. Ele acabou internalizando a visão que o pai tinha dele. E o que é mais profundo nisso tudo é que o Kafka traça uma linha direta, sabe? Entre a influência do pai e essa sensação de ser um ninguém, de nulidade. Ele não se via só como uma vítima. Ele se via como uma consequência quase matemática mesmo da força esmagadora do Hermann. A hora do jantar, por exemplo, à mesa, o poder do pai se manifestava em regras que eram tratadas como se fossem mandamentos divinos. O jantar não era aquele momento de união familiar, sabe? Era um momento de tensão, de silêncio, de julgamento, onde o filho era o tempo todo vigiado e corrigido. Mas o que realmente pegava, o que atormentava o Kafka, era a contradição, a hipocrisia. Porque as mesmas regras que eram impostas a ele com tanta rigidez eram simplesmente ignoradas pelo pai. Imagina a confusão na cabeça de uma criança. O Franz vivia sob leis que não valiam para o próprio legislador. Isso, claro, só aprofundava a vergonha e aquele sentimento de injustiça. Então, como era de se esperar, o Kafka tentou escapar dessa influência toda. Ele buscou caminhos para construir uma identidade própria, bem longe da sombra do pai. Só que, como ele mesmo analisa na carta, parecia que cada rota de fuga levava ele de volta para o ponto de partida. Os negócios da família, o casamento, até mesmo a escrita, tudo isso acabou se mostrando um beco sem saída. Ele se sentia incapaz de casar porque, na cabeça dele, o casamento era o domínio mais próprio do pai. E a literatura, que era para ser a sua maior fuga, acabou virando um espelho do seu aprisionamento. Era ali que ele dissecava as queixas que não podia fazer no seu peito. E é aqui, gente, que a carta atinge um nível de complexidade psicológica impressionante. Depois de páginas e páginas de acusações, o Kafka faz algo simplesmente extraordinário. Ele escreve a resposta que o próprio pai daria para a carta inteira. Pensem nisso.
O Kafka antecipa cada argumento que o pai usaria. Ele mostra uma empatia que chega a ser assustadora com a perspectiva da pessoa que o destrói. Ele não está só acusando, percebem? Ele está se colocando no lugar do seu próprio algoz. E essa é, talvez, a frase mais brutal de toda a carta. Na voz que ele imagina ser a do pai, o Kafka se acusa de ser um parasita, um inseto que vive às custas do pai, reclamando o tempo todo enquanto suga a força vital dele. É uma autocrítica absolutamente impiedosa. Essa parte da carta revela tanto a genialidade quanto a tragédia do Kafka. Ele não se coloca ali como uma vítima inocente de jeito nenhum. Pelo contrário, ele reconhece a própria dependência até a cumplicidade dele nesse conflito. E é exatamente isso que transforma a carta de uma simples acusação para um autorretrato, devastador. Bom, e pra gente ir fechando, vamos conectar essa confissão tão pessoal com a obra literária que tornou o Kafka imortal. No fim das contas, a carta funciona quase como uma chave para a gente decifrar os temas que assombram os romances e contos dele. Como o tradutor Modesto Caroni bem aponta, essa figura do pai tirânico é como se fosse o protótipo, o modelo para as estruturas de poder impessoais e opressivas que a gente vê nas obras dele. A família, nesse caso, vira um microcosmo do mundo. E essa transformação é a essência da obra dele. A autoridade arbitrária do pai vira aquela burocracia sem rosto de um processo, por exemplo. Aquele sentimento pessoal de culpa vira a condição existencial dos personagens dele. No fim das contas, a dor privada, particular do Franz Kafka, deu voz à ansiedade do homem moderno. E essa carta do Kafka, escrita há mais de um século, deixa a gente com essa pergunta universal. Ela nos força a refletir sobre as sombras do nosso passado e sobre como as vozes que nos formaram continuam ecoando dentro da gente, seja para o bem ou para o mal. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo Filosofia @gmail.com.